a desobediência e as doenças. Gênesis 1. A Bíblia fala de doenças, pestes, epidemias e pandemias, basicamente como coisas que resultam da maldição do pecado. Isso significa que, em última análise, a raiz das doenças que acometem os homens é sua doença espiritual. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que ele viu que tudo era muito bom. Isso quer dizer que as doenças não faziam parte da criação original de Deus. Mas quando o homem transgrediu a vontade de Deus, transgrediu a justiça divina, que é perfeita e santa, foi exigido então uma punição pela sua desobediência. Essa desobediência trouxe terríveis consequências, não só ao homem, mas a toda a criação. Romanos 8:22. Debaixo da maldição divina, a criação se tornou disfuncional, as doenças e, consequentemente, a morte física. Elas resultam desse desequilíbrio. A Bíblia diz que algumas vezes é possível que a causa de uma doença seja um pecado individual. Neste sentido, a doença pode ser tanto uma consequência direta desse pecado, como um castigo por esse pecado. Uma pessoa pode contrair uma doença grave devido ao seu estilo de vida pecaminoso, ou pode sofrer com uma doença dolorosa como punição por seu pecado recorrente. Certa vez Jesus curou um doente e lhe disse: "Eis que já estás bom, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa ainda pior." João 5:14. Não existe distinção. Quem aceita Jesus de coração em verdade, não apenas de boca, tem maior responsabilidade. Quem já foi curado, também. Ser recorrente é cair no precipício. Pecar e pecar no mesmo ato é um delito incurável. Muitos cristãos, pensando como nos tempos da Inquisição e protestantismo, pensam que pode ou comprar o reino dos céus com seus dízimos, ou rezar pedindo perdão toda semana, para no domingo ficar limpo e na segunda retornar seus atos pecaminosos. A teimosia é a pior das desobediências, e a mentira é filha do maligno. Vivemos uma sociedade altamente virtual. Perdemos nosso contato corpo a corpo já faz muito tempo. São poucos os que se abraçam, os que vão realmente parabenizar alguém, os que beijam com sinceridade ou aqueles que têm uma vida em comum presencial. O beijo, na verdade, passou de ser comum, pois agora homens e animais se beijam. Também o selinho como gesto de carinho em crianças. Mas que de repente, nada mais que de repente, os beijos e abraços ficaram proibidos. Nunca houve tanta infidelidade, não apenas com Deus, mas com seu companheiro, como nos tempos de hoje. A Babilônia antiga era muito menos pior do que a que vemos hoje. Mudamos tudo, desde a cor dos cabelos ao tamanho das unhas, que são postiças. As sobrancelhas, muitas são retiradas e desenhadas. Aumentaram-se até os cílios, a boca, o tamanho de várias coisas no corpo também se reduziu ou aumentou. Nada ou quase nada pode ser mudado por dentro, porque o homem só tenta mudar o que está fora. Ainda há quem pense que é castigo de Deus as catástrofes e epidemias. Mas quem foi que corrompeu? Pois é, sejamos sóbrios, sábios, humanos, sinceros, verdadeiros. Sabemos que as Escrituras se cumprem, pois Deus é fiel, e Ele não pode mudar a sua palavra, que não volta vazia. Jamais devemos deixar de olhar para a providência de Deus, porque maior que seja a pandemia e o estado de calamidade no mundo, Deus permanece em seu trono. Nada, nem mesmo o menor de todos os vírus e bactérias conhecidos ou desconhecidos pelo homem,
está fora do controle de Deus. Por isso, em meio a uma pandemia, a oração deve prevalecer sobre o desespero e ansiedade das pessoas. O crente deve orar a Deus, sabendo que Ele é quem governa todas as coisas. A Bíblia ensina que a oração faz muito em seus efeitos. Jesus nos prometeu que voltará. Em João, lemos em Apocalipse que Ele pintou um retrato do momento que há de vir, muito parecido com este que estamos vivendo. E por mistério, o início desta praga se deu onde primeiro se esqueceram de Deus. Perseguiram ou ainda mantinham acesa a chama da fé. Portanto, oremos e nos arrependamos de nossos atos individuais e peçamos a Deus que os atos coletivos sejam corrigidos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Me livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores, de todo o meu pânico. Olhem para Deus e Deus iluminará o seu coração. Os seus rostos ficarão iluminados e jamais serão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Clamamos aqui em nome de todos e Ele nos ouvirá. Ele salva de todas as nossas angústias. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e livra de todo o mal e de toda a praga. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que confia em Deus. Temei a Deus, vós os que se sentem caminhando para a santidade, pois nada falta àqueles que temem a Deus. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de coração continuamente, nada faltará. Vinde, crianças, meninos, jovens, idosos, ouçam, e Deus ensinará o que é temer a Deus. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparte-se do mal, aparte-se de fazer intriga, fofoca. Pare de fazer aquilo que desagrada a Deus. Busque a paz e a siga. Os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre justos e injustos. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Todo aquele que clama ao Senhor de coração ouvirá a resposta. A face do Senhor é contra tudo aquilo que faz mal, para desgarrar da terra a memória da maldade. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele livra de todas as suas angústias, de todos os seus medos. Perto está Deus de todo aquele que tem um coração quebrantado, de todo aquele que se arrepende fortemente por ato, pensamento e atitudes. Salva o contrito de espírito. Muitas as aflições dos justos são, mas Deus livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam a justiça serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum do que confia em Deus é punido. Portanto, aqui, Senhor, clamamos em nome de nossa família, de nossos filhos, de nosso trabalho, do pão de cada dia, daqueles que trazem o pão, daqueles que alimentam o mercado, daqueles que tratam os doentes, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que fazem a segurança, daqueles que fazem o policiamento, daqueles que estão até presos em suas celas, daqueles que estão pagando por alguma coisa. Pedimos misericórdia. Senhor, todos estamos no mesmo caminho, resgatando e resgatados, sendo salvos e sendo acolhidos. Muitos ainda não entenderam a tua palavra, Senhor,
mas que possamos ser instrumento da tua luz e da tua salvação. Que possamos ainda, Senhor, fazer com que muitos se arrependam e aceitem a tua salvação, Jesus Cristo. Hoje e sempre, guarda a nossa vida, a nossa casa. Guarda a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Que possamos estar, viver e andar em equilíbrio. Assim seja. Salmos 34.